Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? Nossa aula hoje é sobre português. Vamos iniciar a unidade 8, Muito Prazer, Emília, na página 52, tá? Eu sei que vocês estavam ansiosos por esta unidade, né? Principalmente as meninas, para a confecção da Emília. Essa unidade toda vai falar sobre a personagem Emília, tá? Eu vou ler os balõezinhos. Pegaram a apostila na página 52? Vamos? Ei, o que são todas essas coisas aqui? Cadê aquele cara de coruja? Eu não aguento mais. Quero muito sair falando por aí. Não faz o menor sentido ser desse jeito. Ser do meu jeito é bem melhor. Ah, eu tenho tanta coisa para falar, mas desse jeito, toda destroçada não dá. Então essa é uma fala da Emília. Na página seguinte, 53, hora da história. Acalme-se, Emília. Você se lembra de como acabou assim, toda destroçada? De qualquer jeito, teremos de levá-la ao Dr. Caramujo. Talvez ele também tenha uma solução para curar a sua mudez. Então, será que o Dr. Caramujo terá uma solução para desvendar isso, para melhorar a surdez dela e ela começar a falar? O que vocês acham? Vocês já conhecem essa história? Essa boneca tem mesmo opinião e quer falar tudo o que pensa. Antes de levá-la ao Dr. Caramujo, é melhor saber o que aconteceu para deixá-la tão desconjuntada. Quem deixou Emília desse jeito? E por que fez isso? De quem você desconfia? E aí? Agora eu vou esclarecer, desvendar este mistério com vocês. Acompanhe a primeira parte dessa história. Então, como é que é? Dá para encurtar essa conversa e colocar a mão na massa? Tenho muita coisa para contar. Só mais um segundinho, Emília. Agora as crianças querem saber como você nasceu. O professor vai continuar a contar a história. Então, crianças, agora todos querem saber como que a Emília nasceu, né? Então, no capítulo anterior, A Festa e o Major, parte da obra preferida, ficamos sabendo que Emília estava desaparecida desde a briga que tivera com a dona Carochinha. O mordomo do reino, a pedido do príncipe escamado, saiu à procura da boneca. Tempos depois, voltou todo esbaforido. Então, o que aconteceu? Que história é essa que Emília brigou com a dona Carochinha, ficou toda estressada, sumiu, príncipe escamado saiu à procura dela e voltou todo esbaforido. E aí? O que aconteceu? Eu vou ler agora um pedaço da história, vamos descobrir? Dona Emília foi assaltada por algum bandido, gritou ele. Está lá na Gruta dos Tesouros, estendida no chão, como morta. Imediatamente, Narizinho pulou do trono e correu em salvação à sua querida bruxa. Encontrou-a caída por terra, com o rosto arranhado, sem dar o menor acordo de si. O doutor Caramujo, chamado com urgência, despertou-a logo com um beliscão, depois de fazer um dispensável diagnóstico. Quem será o monstro que fez isso para a coitada? Exclamou a menina, examinando-lhe a cara e vendo com os olhos de retros arrancado. Não basta ser muda, vai ficar cega também. Coitadinha da minha Emília! Impossível descobrir o criminoso, declarou o príncipe. Não há indícios. Só depois que o doutor Caramujo curá-la a mudez é que podemos descobrir alguma coisa. Havemos de tratar isso amanhã bem cedo, concluiu Narizinho. Agora é muito tarde. Estou perdendo de sono. E dando boas noites
ao príncipe, retirou-se com Emília para os seus aposentos. Então, este é um pedaço do trecho que eles encontraram Emília caída, tá? Sem o olho, o olhinho tinha caído, ela era uma boneca de pano. Então, tinha que costurar o olho, ela muda, ela não falava nada. Então, olha só. E então, o que vocês acham? Quem fez isso com Emília? O que aconteceu? Por que razão fizeram isso com ela? Hein? Agora, vocês ficam pensando aí o que vocês acham que eu vou contar a segunda parte da história, tá? Então, vamos lá. Eu vou contar uma parte da história sobre reinações de Narizinho, que é o que vai contar, vai desvendar esse mistério. Mas antes, quero que vocês fiquem aí matutando o que aconteceu com ela, tá? Então, eu vou explicar agora sobre reinações de Narizinho. Eu não vou ler porque é muito grande. Eu vou explicar e vou colocar o videozinho lá da Emília com a música explicando. Então, o que aconteceu? A boneca, ela era uma boneca de pano, queria virar gente. E o doutor Caramujo deu uma pílula falante para ela. Colocou na boca dela, engula de uma vez, Narizinho falou. Aí ela engoliu e tagarelou-se a falar. Falou mais de 1 hora sem parar. Falou tanto que Narizinho ficou atordoada. Disse ao doutor, por favor, dá outra pílula, uma que ela fale menos, ela tá falando muito. O doutor falou, não é preciso, explicou ele. Ela que fale até cansar. E depois de algumas horas de falação, o que aconteceu? Ela parou de falar. O doutor disse que era uma fala recolhida, então ela precisava tirar tudo que estava lá dentro, entupido, tudo. Falou por horas. Por mais de 3 horas, sem perder o fôlego. Vocês acreditam? Pois foi. Aí, quando ela voltou, ela começou a falar. Aí ela disse o que tinha acontecido. Ela teve uma briga, tá? Ela brigou com a dona Carochinha lá numa gruta. Tudo por causa de umas conchas, tá? Então, teve essa briga, a dona Carochinha pegou, jogou o cobertor na cabeça dela, o pano na cabeça dela, e ela desmaiou. Então, foi isso que aconteceu, tá? E foi aí que a Emília também tagarelou-se a falar. Produção de texto. Agora que você já sabe muito sobre a Emília, que tal ajudá-la a ficar arrumadinha? Com a ajuda, né? Você e sua turma confeccionarão a Emília aos poucos, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho mais tarde. Então, o que acontece? Essa parte seria muito legal, a gente ia fazer a Emília na escola, né? Não sei se vocês já repararam, quem já estudou lá no colégio, todos os anos do 3º ano confecciona a Emília, a boneca de pano. Mas este ano nós não estamos na escola, infelizmente. Então, o que eu vou fazer? Não quero dar trabalho para ninguém, não quero que os pais ficam cheios de trabalho, que a gente já tem muito trabalho. Então, quem quiser, quem puder, pode confeccionar a sua Emília. Eu vou mostrar uma parte da Emília que eu tenho aqui, que eu fiz para gravar o meu vídeo da Emília, tá? Então, vocês fazem do jeitinho que vocês quiserem. Pode fazer de pano, com a cabecinha de isopor, com os cabelinhos, pode fazer a roupinha do jeitinho que vocês quiserem. E eu vou pegar aqui para mostrar para vocês a Emília que eu fiz, tá? Eu fiz a minha roupa de Emília. Fiz o cabelo da Emília, que é com lã vermelha e amarela. Fiz a roupinha da Emília, ó. Tá vendo? Fiz a roupinha da Emília. Eu tenho a Emília aqui em casa também, mas eu guardei nas caixas de brinquedo e eu não lembro qual caixa tá, então eu não vou pegar. O que eu achei aqui, que eu deixei separado, foi o Visconde, entendeu? Então, eu tenho o meu Visconde, tenho a minha Emília. E vocês ficam à vontade para fazer a Emília do jeito que vocês quiserem. Pode tirar foto. Na aula, vocês podem aparecer de Emília, tá? Podem fazer a boneca à vontade. Então, essa foi a nossa aula de hoje.
Na próxima aula, nós vamos fazer também um pouquinho sobre verbos, tá? Então, nós vamos agora, olha, Hora da História, página 60, tá? Emília sempre teve grandes ideias. Várias delas surgiram ao mesmo tempo, numa ocasião em que a turma do sítio havia viajado. Vendo-se sozinha, a boneca resolveu reformar a natureza. Ela começou pela Mocha, uma pobre vaca que vivia tranquilamente no sítio. Veja só como ficou todo o animal depois da reforma feita por Emília. A Emília queria reformar a vaca. Olha só o que ela fez, ela colocou umas torneirinhas nela, né? Essa Emília não tem jeito mesmo, né? Circule as reformas que você encontrar na mocha e discuta com os colegas sobre a utilidade que cada uma delas tem. Então, vocês vão fazer um círculo em o que ela fez de diferente nessa boneca, tá? Então, tá. Agora, vamos ver. Aí, na página 61, hora do texto. Quer descobrir mais? Então, veja só o que eu e minha amiga Ranzinha aprontamos no sítio, lendo o texto a seguir. Reforma da mocha. Lá se foram as duas para o pastinho da mocha, que estava pachorrentamente mascando umas palhas de milho. Ficaram diante dela, de mãos à cintura, discutindo a reforma. Eu mudava o depósito de leite, disse Ranzinha. Punha a torneira nas tetas para evitar o que hoje acontece. Para tirar o leite, os vaqueiros apertam as tetas com as suas mãos sujinhas. Uma porcaria! Com o sistema de torneira, essas mãos não tocariam nas tetas. Boa, né? Emília deu uma risada gostosa. Que bobagem! Bem se vê que você é a menina do Rio de Janeiro, pois não sabe que a função das tetas é dar leite aos bezerros. Como pode um bezerrinho mamar em torneiras? Ensinamos os bezerros a abrir as torneiras. Não, declarou Emília, muito complicado. Na mocha, quero umas reformas úteis para ela mesma e não para as criaturas que as exploram. Vou pôr a cauda da mocha bem no meio das costas, porque assim, como está, só alcança metade do corpo. Só chega às costelas. Tudo errado. E plantou a cauda da mocha no meio das costas, de modo que pudesse espantar as moscas no corpo inteiro. Ela foi esperta, hein? Norte, sul, leste, oeste, e passou as tetas para os lados, metade à esquerda, metade à direita. Assim podemos tirar leite de um lado, enquanto o bezerrinho mama do outro. Reforma não é brincadeira, precisa ciência. Olha só como ela foi esperta, né? Vocês viram? Então, teve fundamento. Ótimo, concordou a rã. E podemos botar torneirinha nas tetas do lado direito para serviços dos leiteiros. Ao lado esquerdo ficam como são, para uso dos bezerrinhos. Emília aprovou a ideia. Depois passaram a considerar os chifres. Toda vaca de respeito tem chifres, disse Emília. Menos esta coitada que é mocha. Vou dar-lhe chifres compridos, mas sem ponta aguda. A rã lembrou que os esgrimistas usam floretes com o chumaço na ponta. Podiam dar à mocha 2 chifres pontudos, mas com o chumaço na ponta. Emília aperfeiçoou imediatamente a ideia. Em vez de chumaço, rã, podemos espetar nas pontas uma bola de borracha maciça, uma bola tirável. Isto é, que possa ser tirada de noite. Para quê? Para que ela possa defender-se de algum ataque noturno. Os chifres são a única defesa da coitada. Mas que perigos noturnos há por aqui? Das onças, minha cara. Tio Barnabé diz que uma antepassada desta mocha foi comida por uma onça. De dia a mocha pode usar a bola porque as onças só atacam à noite. E a mocha
Foi armada de 2 esplêndidos chifres elegantemente retorcidos como saca-rolhas, com 2 bolas maciças nas pontas, bolas tiráveis. O pelo da vaca também sofreu reforma. Ficou macio como pelúcia e furta-cor. Olha só que linda, tá vendo? Eles reformaram a vaca todinha. Sabia que a reforma da Emília não foi apenas da natureza? Ela também transformou livros em objetos comestíveis. Havia uma página com sabor de banana e outras de ovo frito. Podia-se ir lendo e comendo as páginas. Olha só, ela não modificou sua natureza, ela modificou o livro. Ela também ia comendo. Agora nós vamos fazer o diálogo com o texto, páginas 63, 64 e 65, tá? Marque no texto as palavras que você desconhece ou tem dúvidas quanto ao significado. Esclareça essas questões com a turma e o professor. Se necessário, consulte o dicionário, tá? Então, você vai ler as palavras que você acha diferente e vai falar, tá? Página 63, exercício 2. Releia o trecho abaixo, retirado do texto. Lá se foram as 2 para o pastinho da mocha, que estava pachorrentamente mascando umas palhas de milho. No dicionário, não encontramos o significado da palavra pachorrentamente. No entanto, podemos pesquisar a palavra da qual ela se originou. Veja o que encontramos. Pachorra. O que quer dizer pachorra? Lentidão, vagareza, falta de pressa e paciência. A partir dessas informações, explique de que modo a vaca mocha estava mascando as palhas de milho. A vaca, como que ela estava mascando? Eu vou já responder, tá, crianças? A vaca mocha estava mascando palhas de milho lentamente, tá? Pinte apenas os quadros com as informações corretas, de acordo com o texto. Emília queria que as reformas feitas na mocha fossem úteis para o próprio animal e não para aqueles que a exploravam. Emília, a ranzinha não chegavam a se entender, por isso acabaram não reformando a vaca mocha. Mocha, não sei como que se pronuncia. Emília e Ranzinha trocavam ideias a respeito das reformas que queriam fazer na mocha. Quais que vocês acham que é a certa? A primeira, a segunda ou a terceira? Ou outra mais, hein? A certa é a primeira e a terceira, tá? A segunda não é a certa, tá bom? Então, já respondi essa página. A primeira sugestão para reformar a mocha foi dada pela Ranzinha. Colocar torneiras nas tetas da vaca para que ela não se sujassem com as mãos dos vaqueiros, que tiravam seu leite. Veja o que Emília respondeu à amiga. Que bobagem! Bem se vê que você é menina do Rio de Janeiro, pois não sabe que a função das tetas é dar leite aos bezerros? Como pode um bezerrinho mamar em torneiras? Com essas palavras, a boneca quis dizer que a ideia da ranzinha só seria útil para animais que vivem na cidade. Não queria que a ranzinha ajudasse a reformar a natureza. Ou, por morar na cidade, ranzinha não conhecia as coisas da roça. Qual que é? A certa, qual é? Qual das 3? É a terceira, tá bom? Como as 2 resolveram esse impasse sem causar prejuízo à mocha? Elas passaram as tetas para o lado, metade à esquerda para os bezerrinhos e outra metade à direita para as torneiras, para os leiteiros. 5. Por que razão Emília colocou a cauda da mocha bem no meio das costas do animal? Para que espantassem as moscas que ficam no pescoço do animal. Então, ela queria uma coisa para ajudar, para espantar essas moscas todas, tá? 6. Uma vaca que não tem chifre é chamada de vaca mocha. Ah, entendi. Vocês entenderam? Eu pensei que era o nome da vaca, crianças. Eu li várias vezes e não tinha entendido. Daí o nome que deram ao pobre animal que reformaram, acreditando que uma vaca que se preza deve ter chifres. As 2 logo trataram de resolver esta questão. Depois de muita discussão, Emília decidiu que dariam à mocha chifres sem pontas agudas para uso diário, uso de dia, mas com pontas agudas para que ela usasse à noite e espetasse os outros, tá? Página 65, alternativa A. Por que era melhor que a vaca tivesse chifres com pontas agudas apenas de noite? Por quê? O
que ia acontecer? Para ela espetar quem à noite? Quem que ia lá que queria comer as vacas à noite? Hein? A onça, né? Para se defender da onça. De que forma Emília resolveu o problema de troca de chifres, que deveria ser feito durante o dia? A Emília colocou bolas de borrachas tiráveis na ponta dos chifres da mocha, né? 7. Encontre no diagrama abaixo as partes da mocha em que Emília e Ranzinha realizaram reforma. E vocês vão colocar aqui, tá? Essa eu não vou falar, não. Vou deixar para vocês pensarem, tá? São 4. 8. Resposta pessoal. Em sua opinião, Emília fez bem em reformar a vaca mocha? Por quê? O que você achou, hein? Agora outra. Você teria alguma sugestão para a reforma da mocha? No caso afirmativo, escreva na linha abaixo. Não se esqueça de considerar as sábias palavras da Emília, hein? Tá bom? Então, nós faremos essa aula amanhã. Hoje, no caso, né? Um beijo. Tchau.